Tudo certo, professora. Tudo certo? Tá. Depois eu vou disponibilizar para vocês uma reportagem, vou colocar aí para vocês no nosso conteúdo aí, né, na parte da nossa matéria, dentro do Teams mesmo. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, na verdade foi ontem que eu li, dizendo da grande demanda e procura por profissionais na área de tecnologia por conta da situação que a gente está vivendo, né? Então, o título era que o Covid-19 está aumentando a demanda da necessidade de profissionais de tecnologia. Então, toda a galera de área de segurança da informação, né? Pessoal da área de cloud, redes, gestão, né, da parte de helpdesk. Então, assim, por conta da demanda, né, gente? E aí, né, lógico, né, como não podia faltar, engenheiros de software. Olha que legal, gente. Por conta da demanda, né, pessoal? A demanda tá grande, né? A gente sabe que o formato que existia era um antes, né? As empresas estavam prontas e funcionando os seus processos e os seus negócios de acordo com esse formato, que é o que a gente estava vivendo antes, e de repente agora todo mundo foi encaminhado para um novo formato, fomos que, né, ou você toma uma atitude dessa, ou então você acaba, né, seguindo numa situação aí que não é nem um pouco vantajosa, e aí, por conta disso, tem que ter profissional. Então, a demanda da galera tá gigante, eles estão necessitando, e uma empresa grande, conceituada aqui no país, né, onde eles fazem essas pesquisas e justamente falando dessa necessidade. Depois eu vou disponibilizar para vocês darem uma olhada, acho que é válido, porque a oportunidade é essa, né, gente? Não sei se vocês estão acompanhando aí, ou se vocês estão utilizando, a RAP está com uma dificuldade gigante de conseguir atender a todos, não só a RAP, como outras empresas, né, de conseguir atender aí seus clientes. Eu tento fazer compra, não consigo, eu tento mudar o e-mail, não consigo, então, assim, eles não têm pessoal, né, capacitado, a demanda está grande, não tem quantidade de pessoas para poder atender, acho que a quantidade de problemas que podem estar surgindo agora, né? O cenário era um e de repente a gente mudou para outro. Até quando a gente fala em questão de segurança da informação, eu dou aula para uma outra turma de governança de TI, né, turma de sistema de informação aí na FIAP, e a gente está abordando muito a fundo, né, essa questão da segurança, né, como que é a segurança agora interna, como é a segurança das máquinas, de servidores, daquele monte de usuário que antes utilizavam os serviços da empresa estando fisicamente na empresa e das pessoas que agora estão utilizando de forma remota. Então, se a gente parar para pensar, isso é uma coisa bem séria, por sinal, né? Tem muita coisa aí que a gente não estava pronto. São cenários novos que estão surgindo e aí, por conta disso, está tendo que ser modificado. E aí entra o engenheiro de software nessa questão, por quê? Porque demanda na parte da saúde diz que está gigante, na parte de logística, na parte, eles falaram também, são 3 áreas aí, gigante aí na parte de demanda, né? Necessitando desses profissionais de engenheiros de software para conseguir encontrar novas funcionalidades, novas ações, até o que a gente está vivendo aí no governo, se vocês pararem para pensar, não é política, né, que eu estou dizendo, mas no sentido assim, a gente tem uma grande massa aí precisando de um auxílio, e é uma massa gigante, e não é só aqui, é no mundo inteiro, né, precisando de auxílio, e não tem problema nenhum quanto a isso. O problema é que eles não têm sistemas prontos para atender essa demanda. Então, imagina a quantidade de profissional que eles estão precisando neste momento. Essa questão que mostra na televisão de burocratização para poder liberar o auxílio, né, as pessoas aí que necessitam, a questão não é o setor burocrático, não tem sistema, não tem software desenvolvido, não estão preparados,
como é que fala? Não estão preparados para isso, né? Para poder comportar essa massa de pessoas acessando o sistema a todo momento. Então, olha que bacana, quanta oportunidade surgindo aí para vocês aí da área de tecnologia, todos nós aí, para poder auxiliar e fazer a diferença neste momento. Que bacana. Ó, a Mariane está mandando aqui, né? Professoras, fugindo do assunto, mas a Oracle disponibilizou algumas certificações e treinamentos em cloud, database, tudo gratuito até 15 de maio. Legal, Mariane, bacana. Não sabia disso. Você chegou a comunicar isso para o pessoal da sala? Legal falar isso, legal ter essa informação. Isso, manda, boa, manda sim, acho que é válido. Neste momento é bacana a gente compartilhar todos os tipos de informação que a gente tiver. Quanto maior a quantidade de conhecimento, mais coisas bacanas a gente consegue fazer e mais auxílio a gente consegue dar aí para toda essa galera aí que está necessitando. Eu estava ouvindo um podcast ontem da Citrix, o Metaframe, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês conhecem sobre Citrix, gente? Já trabalharam com Team Client? Tem gente aí na sala que conhece? Sim. Boa, bacana. Eu estava vendo sobre isso, para quem não sabe, bem raso, tá, gente? Isso, ó, show de bola, legal. Para quem não sabe, Team Client, imaginem um aparelhinho do Apple TV, super simples, uma analogia bem básica, tá, gente? É uma forma de redução de custo, se a gente parar para pensar. Ao invés de eu adquirir equipamentos, parque de máquina de desktop convencional, que é aquilo que a gente está trabalhando, que a gente está acostumado a utilizar, que é aquela CPU que tem placa-mãe, tem HD, tem memória, tem uma série de dispositivos internos, a gente adquire Team Client, que são peças pequenininhas, como se fosse um Apple TV. Antigamente o tamanho dele era como se fosse um roteador. Hoje não, conforme a tecnologia vai avançando, ele vai diminuindo. Só que dentro dele, dessa caixinha, não existe placa-mãe, não existe um HD. O que tem é uma memória EEPROM que faz com que você acesse o servidor para poder acessar o Windows. Então, você não tem o Windows instalado fisicamente na máquina, como a gente tem convencionalmente. O que tem é um servidor, né? Geralmente eles são load balance, são servidores onde você, quando cai, o outro assume, enfim. Mas é questão de redução de custo. Você utiliza um teclado, você utiliza o seu monitor, só que dentro dessa caixinha ele te leva para o acesso, como se fosse uma nuvem. A gente não tem um Dropbox para acessar a nuvem, né? Para poder ter acesso aos nossos documentos. Esse Team Client, o nome chama Team Client, né, que a gente fala, o objetivo dele é redução. Então, ao invés de você adquirir parque de máquinas convencionais, você adquire Team Client, ele é mais barato, e o teu acesso, ao invés de ser fisicamente, né, na tua máquina, o Windows local na tua máquina, você acessa em servidores. Tem empresas que utilizam isso e, assim, levam isso numa boa. Eu já trabalhei muito nessa parte, desde lá de 2003 já trabalhava com Team Client. Então, ontem eu estava ouvindo, da empresa Citrix, esses Team Clients são fabricados pela Citrix, e ontem eu estava ouvindo um podcast falando justamente do mercado de trabalho, como é a visão do mercado no cenário atual que a gente está vivendo, né? Então, o CIO da Citrix falava junto com duas gestoras de área de RH de grandes empresas, e ele falava que a tendência não é que vai acabar, a gente não vai viver essa questão da falta do emprego, é que muitas coisas serão enxugadas, processos serão enxugados. Eu tenho um irmão e hoje ele trabalha na Lynx, mas algum tempo atrás, pouco tempo na verdade, ele estava no Boticário, e ele tem muitos colegas dentro da Boticário, e aí esse fim de semana a gente estava conversando, tem muita gente lá que está de férias e já tem o recadinho já, de que quando as férias acabarem, para o pessoal já começar a se preparar. Então, assim, são situações que vão ser enxutas,
mas a gente tem uma demanda grande que vai surgir de uma outra forma, né? A gente sabe que, olha aí, as demandas que precisam de entrega, parte de logística, pessoal de vendas, site de e-commerce, diz que cresceu absurdamente, porque a gente só está fazendo compras pela internet, a parte de segurança da informação, porque antes tudo era um cenário, hoje o cenário é outro. Não sei se vocês acompanharam a live que ocorreu na sexta-feira do Bruno e Marrone, e assim, não é nem a questão do fato de ser sertanejo, nada disso, mas no começo da live, o objetivo é arrecadar alimentos, mas no começo da live tinha um rapazinho com uma tela, ou seja, ele estava compartilhando a live que já era para ser compartilhada para o público, mas ele estava usando o link a favor dele. Então, todo mundo que clicava no QR Code, lá ali o QR Code, para poder doar para a live dos cantores sertanejo, na verdade, estava doando para o rapaz. No começo, eles não identificaram, e eu vi essa parte, eu até estranhei, eu lembro que eu comentei com meu marido, falei, mas o que esse menino está fazendo aí na tela? E o moleque bebendo, vocês chegaram a ver isso, gente? O moleque bebendo, né, e falando, gente, doe, enfim, resumindo a história, depois eu fui ler sobre isso, fui pesquisar, ele conseguiu aí R$5.000 nessa situação. Faturar, né, aproveitar dessa situação e faturar R$5.000 a favor dele. Então, é a questão da segurança da informação, se a gente parar para pensar de coisas que a gente não estava preparado, porque a gente não tinha esse cenário. Então, não é que vão deixar de existir, é que as coisas acabam tendo um novo formato, né? Uma nova forma de se enxergar determinados processos e situações. Então, é para a gente ficar antenado aí isso mesmo, Larissa, isso mesmo. É para a gente ficar antenado agora no cenário que a gente está vivendo. Então, eles estão buscando profissionais justamente para conseguir preencher essas situações e esses problemas que estão surgindo agora e que antes não tinha. Ninguém fazia live antes, não da forma como era antes, né? E o engraçado é que isso aconteceu na sexta, mas aí houve também problema no sábado e no domingo, a galera já captou e já conseguiu entender. Mas é claro que acredito eu, nas próximas que houverem, e daqui para frente, seja lá quais forem surgir, é óbvio que os caras já vão estar antenados em relação a isso e já devem estar tomando medidas de ações para poder bloquear uma situação dessa. Mas é aí que entram os profissionais de tecnologia, para poder sanar esses problemas e conseguir lidar com esse novo cenário. Isso, ó, a Larissa colocou aqui, ó, né, o Vitor, né, eu uso um que vai direto no HDMI, parece um Chromecast, isso mesmo, Vitor, é porque a tecnologia vai avançando, então aquele aparelhinho, lá na minha época, em 2003, quando eu comecei a trabalhar com isso, era uma alegria, porque assim, super simples de configurar, é muito mais prático de você colocar essa máquina para o usuário para funcionar do que o convencional. Então, elas eram maiorzinhas, né? E ainda assim consideradas pequenas, era do tamanho de um roteador. Hoje são coisas pequenininhas, ó, você até espeta ele, né, como se fosse um pendrive o tamanho deles. Eu uso a caixinha da Apple TV para vocês entenderem o tamanho, mas hoje em dia até em pendrive você consegue ter um Team Client em algum momento, né, atrás no teu monitor e pronto, você tem monitor, teclado e já está acessando o servidor que é o sistema, onde está o sistema operacional. É uma sacada genial. Para redução de custo internamente nas empresas, vale e muito, tá? A Larissa colocou, sim, lá no meu trabalho, quase 70% da empresa utiliza Team Client, realmente uma ótima opção, dependendo do usuário. Galera de comercial odiava. Quando chegava compra de equipamentos Dell, eles ficavam, é para mim. Quando a gente falava que não era, eles ficavam desesperados. Que eles não gostavam, porque falavam que o servidor ficava mais lento, mas é óbvio que hoje isso tudo já foi sanado, isso era lá atrás, né? E também era a empresa que não queria investir em compra de mais servidores, e aí a gente sabe que quando um monte de usuário, né, tá todo mundo acessando ao mesmo tempo, a gente tem uma queda de performance, aí envolve umas outras questões relacionadas aí à infraestrutura, né, e a empresa na época não queria investir. Mas eu acho que é uma boa sacada, dependendo
do que o teu usuário faz, né? E como redução de custo é uma forma de se pensar assim. Gestores de TI acabam utilizando essa estratégia. Mas eu entrei no assunto do podcast, até para a gente poder trocar figurinhas também, entender, né? Até para vocês me contarem situações aí de vocês também, mas para falar da necessidade, pessoal, da necessidade da engenharia de software, do quanto ela é importante, o papel dela diante do cenário que a gente está vivendo agora, o quanto é importante o conhecimento de vocês em cima disso para conseguir auxiliar essa galera da área médica, para poder trazer novas formas de trabalho, poder auxiliá-los no quesito de mitigar risco, né? Que mitigar é diminuir risco, para auxiliar na questão da seleção dos doentes, né? Que a gente está vendo aí que o nosso sistema de saúde já está entrando em colapso, né, que é o que mostra na televisão. Então, a área de engenharia de software, neste momento, é uma área, assim, muito requisitada, tá? E eles falam muito isso dentro da reportagem. Depois eu vou passar para vocês, eu acho que vale muito a pena. As demais também são importantíssimas, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo da engenharia no sentido de conseguir ter novas visões, de conseguir enxergar estratégias, de modificar regras de negócio, até para a gente conseguir trazer novas formas de se trabalhar diante disso, né? Para desenvolver software, desenvolver equipamentos, e a gente sabe que todos eles têm software rolando aí por detrás de tudo isso, tá? Então, acho que fica a dica aí, depois queria contar primeiro, para depois sim vocês poderem visualizar, vou disponibilizar, são 2 links, eu acho que vale a pena aí, para vocês terem aí como conhecimento, tá? E saber que a área tá valorizada e muito, hein, gente? Muito mesmo, tá? Vamos lá, então, para o nosso conteúdo. Na semana passada, a gente fez alguns exercícios, não deu tempo de fazer todos, né, daquela lista que eu disponibilizei para vocês, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, são 4 que eu disponibilizei. Então, o que eu quero fazer hoje? Gente, vamos dar continuidade, que eu preciso que vocês estejam craques. Por quê, pessoal? Na próxima semana, deixa eu voltar aqui, que eu tô com 2 telas. Na próxima semana, dia 22, eu quero aplicar uma NAC para vocês, tá? Porque até agora a gente não fez nenhuma, né? A gente acabou tendo aí todos esses processos aí, e eu quero fazer uma NAC com vocês. Super de boa, super tranquilo, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? O objetivo a gente vai fazer em sala de aula, já fiz em outras turmas e deu super certo, tá? Foi super tranquilo mesmo. Então, assim, quero fazer exercício, vou disponibilizar para vocês aqui a continuação do que a gente estava fazendo na semana passada, para a gente fazer mais exercício durante a nossa aula, para a gente se preparar para essa NAC. Orientações da NAC da próxima semana. Primeiro, gente, semana que vem não tem aula segunda e terça. Terça-feira é feriado e a FIAP faz a ponte, lembra? Sempre foi assim, isso já faz parte do calendário da faculdade, não é porque a gente está de quarentena, tá? Então, segunda e terça não tem aula. Quarta-feira, dia 22, aula normal. Na quarta é o nosso dia. Então, a gente vai fazer nossa NAC. Eu vou criar essa NAC lá no portal, né, onde a gente faz as entregas, e vocês vão subir o arquivo lá. Eu inicio essa NAC com vocês. Eu vou pedir para que vocês me mandem até sexta-feira desta semana, a NAC será em dupla, tá, gente? Vocês vão trabalhar em dupla. Eu vou trazer um case em sala de aula, nossa sala virtual aqui, aonde dentro desse case terão tarefas a serem seguidas. Tudo que a gente está vendo em sala de aula, tudo que a gente está visualizando aqui no nosso conteúdo. Então, vocês vão criar salinhas de reuniões, por isso que eu preciso saber quem é a dupla, só em dupla, não mais do que isso, tá? Eu preciso saber quem é a dupla, vou pedir para alguém aí se habilitar e poder trazer para mim uma listinha de quem são. Vocês vão criar sala de reunião igual eu crio quando eu vou entrar com vocês aqui. Então, a gente vai entrar, vai se reunir, vou orientá-los, a gente sai todos da reunião
E aí o João vai fazer a NAC 1 junto com o André. Estou inventando, tá? Nomes. Então tá, os dois. O João liga para o entra na salinha de reunião, o André vai lá e entra, tá? Os dois. E eu vou visitando vocês, como se eu estivesse andando em sala de aula. Vou entrar grupo por grupo, aliás, dupla por dupla, para poder orientá-los, tirar possíveis dúvidas, tá? E aí vou dar um prazo para vocês entregarem essa NAC, ok, gente? Mas assim, estejam aqui na quarta-feira, pessoal. Não adianta falar, a professora vai dar prazo para entregar a NAC, então eu nem vou aparecer na quarta-feira. Ó, é quem estiver na quarta comigo, certo? Então, vou dar tarefa para vocês e depois vou dizer quando será feita essa entrega via portal. Vocês vão ter que seguir esses passos aí de como eu vou orientá-los. Super tranquilo, tá, gente? O objetivo é fazer aquilo que a gente está conversando aí durante as nossas aulas que a gente teve até hoje, tá? Perfeito até aqui? Dúvidas em relação à nossa NAC da próxima semana? Eu só precisava saber quem é que se propõe a ser o responsável para poder me passar quem são as duplas. Quem pode se habilitar em relação a isso? Tem algum representante de sala aí do 3ECR? Não. Ninguém? Ninguém? Alguém se habilita em relação a isso? Quem gostaria, gente? Alguém se habilita? Eu Ou posso eu te mandar, mesma professora. digo? Boa. É a Larissa que está falando? Não, é a Lana. Lana? Boa, Lana. Obrigada, Lana. Quero. Você consegue me enviar até sexta-feira quem são as duplas? Hoje é quarta? Dá tempo, não dá? Consegue, Lana? Me mandar até sexta? Sim, consigo sim. Sim? Então, fechou. Gente, ó, quantos alunos nós estamos aqui? Deixa eu olhar, que eu tô só no chat. Ó, 54. Meu, a sala tá cheiaça. Obrigada, pessoal. É isso aí, gente, ó. Então, a Lana vai me passar quem são as duplas da NAC da próxima quarta-feira. É óbvio que a NAC não vai dar para ser terminada na próxima quarta, no mesmo dia, porque vocês terão tarefas a serem realizadas dentro dessa NAC. Ela não tá difícil, ela é um case que vocês vão trabalhar esse case dentro de tudo que a gente teve em sala de aula. Por isso que eu preciso que a gente dê continuidade nesses exercícios para reforçar vocês em relação à elicitação de requisito funcional e não funcional. A elicitação de requisito funcional e regra de negócio, certo? Então, a Lana vai me mandar quem são as duplas, aí vocês vão trabalhar nessa NAC na próxima semana e eu vou dar um prazo para vocês entregarem. A entrega será feita via portal, vocês vão subir esse arquivo para mim no portal. Aí sim a gente vai ter nossa primeira entrega. Ok, gente? Tranquilos até aqui? Todo mundo conseguiu entender sobre a NAC? Dúvidas sobre ela? Beleza, professora. Ô, Pro, Beleza? a prova Pode vai falar. ser um case só? Ou vão ser mais de um, igual no exemplo que você deu? Isso que você diz de prova é NAC que você está falando? Isso. Ou não, é prova mesmo? Não, é NAC, NAC, né? Tá, não, tranquilo. Então, a NAC, gente, é assim, ó, é que vocês vão entender depois um pouco sobre isso, tá? É um case, a gente vai trabalhar com um case, mas lembrando, as coisas que eu vou pedir, lembra, imaginem vocês na empresa de vocês, elicitando o requisito, fazendo entrevista com o teu usuário, ó, é o que vai cair, tá? Cada um tem uma percepção da situação. Não existe a sala inteira me entregar a mesma coisa. Não existe, pessoal. Lembram, daqui para frente é engenharia de software. Não tem receita de bolo. Ninguém tem o mesmo pensamento, ninguém tem os mesmos insights, a mesma forma de pensar ou visão da situação. Cada um vai enxergar de um jeito. Claro, tem situações que, batendo o olho diante do case que eu for passar, é óbvio. Tem coisas que vocês vão falar, claro que tem que ter o cadastro de tal situação, mas fora isso, muitas outras coisas não são iguais. Então, é um case para a sala, certo? É um case. Mas só vai ser trabalhado neste momento em dupla. Cada dupla vai me entregar tarefas e eu vou dizer quais são as tarefas das duplas. Então, iniciou a nossa aula, todo mundo junto, do jeito que nós estamos agora. Vou dar orientações a vocês, todo mundo sai, cada um cria a tua sala,
Cada um vai criar e vai pôr no título lá, vou orientar vocês da criação de sala, é do jeito que eu faço, gente. Entrou na matéria de vocês, depois eu vou mostrar isso na semana que vem. Entrou na matéria de engenharia de software, clica lá na câmera, né? Da dupla inicia a reunião e o outro já sabe que ele tem o parceiro lá, então ele vai entrar na reunião do parceiro. Pronto, já está lá a reunião formada da dupla. E eu, professora, vou passando dupla por dupla para poder tirar possíveis dúvidas. Alguém tem dúvida? Me chama no chat, me chama aqui pelo nosso, né, pelas mensagens da nossa matéria, me chama no chat privado, enfim, vocês vão me chamando para ir tirando e sanando dúvidas. E aí eu vou dar um prazo para vocês conseguirem me entregar essa primeira ANAC. É assim que a gente vai trabalhar dessa forma, tá bom? Tranquilos? Fechou? Não faltem, gente, por favor, hein? Quarta-feira da semana que vem, tá bom? Então, vamos lá para o nosso exercício, vamos dar continuidade ao que a gente estava fazendo na semana que vem, até para recapitular e para que não fiquem dúvidas, tá? Relacionado a isso. Depois, todos vocês passem quem são as duplas para a Lana, tá, gente? E eu preciso desse documento até quinta-feira, desculpa, até sexta-feira, para eu poder saber quem são e depois, quando chegar na quarta-feira, eu já saber, olha, a reunião, sei lá, do João e do Vitor é a reunião aqui que está rolando, eles são dupla, e assim por diante, tá bom? Preciso saber quem é quem, tá? Então, vamos nessa, ó. Vou compartilhar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui bonitinho, ó. Tá todo mundo visualizando aqui a área de trabalho aqui? Sim ou não? Sim, eu tô. Boa, então vamos nessa aqui, ó. Eu nem fechei o arquivo, ó, ficou aberta desde a semana passada aqui na minha máquina, justamente para a gente continuar da onde a gente parou, tá bom? Então, a gente parou no exercício 2, aonde nós estávamos vendo a questão de levantamento de requisitos, e aí por isso que eu comecei a nossa aula falando da importância dessa nova demanda que está surgindo no mercado, justamente para a gente compreender a necessidade de usuário, compreender a dor dos caras, ou seja, quando a gente fala dor, é o que eles estão vivendo hoje, qual é a situação que está sendo vivenciada nos dias atuais, para que a gente consiga compreender e auxiliá-los nesse quesito. Então, assim, levantamento de requisito, eu costumo dizer que é uma das partes, assim, primordiais, porque tudo que vai rolar daqui para frente, pessoal, tudo que você der de informação para o teu desenvolvedor, o cara vai codificar, mas ele vai codificar baseado no que ele recebeu. E o que ele recebe é responsabilidade nossa, levantamento de requisito que eu fiz com o meu cliente, o tipo de entrevista que eu realizei com ele, as dúvidas que eu sanei com ele, ou seja, as dúvidas que eu tirei, as regras de negócio para entender como a empresa funciona, para eu poder trazer tudo isso documentado para o pessoal colocar numa sprint e passar para a galera de desenvolvimento conseguir codificar e transformar isso num software, tá? Então, assim, essa é só a primeira parte. Depois a gente vai para a parte de UML e começa a diagramar essas informações, ou seja, a criar diagramas. Então, essa primeira parte é importantíssima, tá? A gente conseguir compreender e entender. Na eventual falha dele ou numa eventual falta dessa informação, com certeza é um software que vai ter alguma falha, com certeza é um software que vai estar faltando determinado processo. E faltando esse processo, a gente vai ter problema. E tendo problema, você não atende o teu cliente, você não consegue suprir a expectativa dele ou até de atendimento do tipo de negócio dele, né? Daquilo que ele precisa, da necessidade dele. Então, é importantíssimo, por isso que os exercícios são básicos, mas na vida real a coisa é muito mais complexa do que isso, tá, gente? Então, semana passada a gente levantou aqui os requisitos funcionais, a gente só falou sobre ele, e requisito funcional, para quem não lembra, são as ações do meu sistema, são as ações do processo, de como o meu sistema vai funcionar. Não estou falando ainda da parte de tecnologia que vai rolar por detrás, que é toda a parte de requisito
não funcional. A gente está só no funcional. A ação desse cara, a ação entre o meu usuário, que é o stakeholder, é o cara que vai usar o sistema, e a ação de partes do meu sistema, ação de partes do processo do meu sistema. Então, de novo aqui, ó, lendo a entrega pizza, né, que a gente já sabe que é uma aplicação web. Então, olhando aqui, já sei que tem um requisito não funcional. Lembra? Funcional, ação, não funcional, a tecnologia que vai rolar por detrás do meu software, é requisito não funcional. A gente vai ter a matéria depois da nossa NAC, é uma matéria só sobre requisito não funcional, porque ele é muito importante, tanto quanto, tá, gente? Olha lá, já sei que é uma aplicação para rodar em web, né, em plataforma web, tecnologia por detrás, requisito não funcional. Aí a gente começa a nossa história. O cliente realiza o cadastro informando o CPF, nome, endereço, bairro, cidade e estado, né? Após a conclusão dos dados, ele recebe o código de acesso. Então, a gente viu semana passada que eu preciso cadastrar o cliente. E dentro desse cadastro de cliente vão ter estas informações. Então, cuidado, gente. Às vezes eu vejo alunos criando requisito funcional cadastrar cliente. Requisito funcional cadastrar CPF. Requisito funcional cadastrar nome. Não. Os dados que vão ter dentro do cliente, dentro do requisito cliente, são os atributos. Vocês estão tendo aula aí de Java com o André, David, é o André, não é, gente? Turma de engenharia André, não é? Isso, sim. Excelente professor, por sinal, adoro. Então, assim, ó, vocês estão tendo aula de orientação a objeto, de entender o que é um objeto, entender que esse objeto, né, a gente não vai entrar em parte de distância, nada disso. Dentro da engenharia de software, o que nós vamos ter que entender é que esse objeto vai se transformar numa classe e que essa classe terão atributos e terão métodos, que são as operações. Então, cadastrar cliente é um requisito funcional. As informações que vão conter dentro desse cadastro do cliente são os atributos. E aonde eu obtenho essas informações? Entrevistando o meu cliente. A hora que eu estou lá na entrevista, seja através de um brainstorm, seja através de uma entrevista de pergunta aberta, quando eu pergunto para o cara, eu falo para ele, olha, quais são as informações que você julga importante ter dentro de um cadastro de cliente? Ele vai falar e você vai anotar. E é onde vão estar essas informações aí. Como também perguntas fechadas. É aquela pergunta que você não dá a opção dele responder nada que não seja sim e não. Lembra o famoso flagzinho? Virar para ele e falar assim, ó, o cara recebe código de acesso automaticamente, sim ou não? Ele vai dizer sim ou não. Estou inventando aqui, tá, gente? Então, é importante a gente ter essa visão, tá? E quando a gente determina quais são as regras de negócio, que é o que a gente vai fazer agora nesse exercício, quando chegar lá no diagrama de classe, as regras de negócio são as minhas operações, as regras de negócio são os meus métodos. Então, a gente vai entender que esses caras vão se encaixando. Então, por isso que esse primeiro passo que a gente está fazendo aqui, ó, é importantíssimo, tá? Então, vamos lá. Ó. Não se esqueçam, tá, gente? As informações que contém dentro do cadastro não é um requisito a mais, são os atributos do meu requisito, tá? E aí a gente encontrou aqui, ó, gerar código de acesso ao cliente. Professor, eu poderia ter o gerar código dentro do cadastrar cliente? Olha lá, pergunta que não quer calar. Poderia sim ou não, gente? Vai depender de como esse sistema vai funcionar. Pessoal, eu posso sim inserir dentro do cadastro do cliente, gerar código, para ele mandar um código por e-mail, para mandar um código via SMS, que é o que a gente faz. É o que é a nossa realidade, quando vai cadastrar no iFood, num Rappi da vida, qualquer outro tipo de aplicativo. Ele envia o código para poder validar o nosso cadastro. Poderia estar lá dentro, sim, no cadastrar cliente. Tudo isso vai depender das regras de negócio, de como a empresa vai funcionar. A empresa não, o software vai funcionar. Tudo isso vai
depender de estratégia, do objetivo desse software ser desenvolvido. Tudo isso é a nossa entrevista com o nosso cliente, é a nossa negociação, é o porquê desse software vai existir, tá, gente? Agora, o que não pode é ficar, por exemplo, ó, o próximo, cadastrar pedido, aí depois eu crio, cadastrar pedido, aí depois eu crio o código do pedido, né? Ou então depois mais um requisito funcional, inserir CEP, porque dentro do cadastrar pedido tem que ter todas essas informações. Não, gente, não. Tem que ficar muito claro isso, tá? O requisito é uma ação, dentro desse requisito existem informações, atributos, tá? Então, olha lá, a gente viu lá que a gente encontrou gerar código de acesso, perfeito. Aí ele fala ali, ó, no pedido, o cliente informa o código de acesso, após a validação, ele escolhe a pizza e é calculado o valor e solicitado o pagamento. Olha lá, então a gente sabe que existe um cadastrar pedido, ou além de cadastrar pedido, o nome poderia ser um pouco diferente, como realizar pedido. Acho que fica até mais bonito de se visualizar, porque cadastrar pedido parece que é alguém que está cadastrando. Só que como se trata de uma aplicação web, a gente subentende de que quem está solicitando a compra é o usuário, como se fosse um iPhone da vida. A gente fazendo a solicitação para a empresa através de um meio. E esse meio é o quê? É o software que está sendo desenvolvido, a aplicação web que está sendo desenvolvida, tá? Então, ao invés de cadastrar pedido aqui, ó, eu posso colocar aqui como realizar pedido, ó. Olha lá, fica até melhor. Opa, realizar pedido. Pronto. Lógico, esses pontinhos aqui são todas as informações que vão ter que conter dentro do realizar pedido. Essas informações a gente levanta com o cliente, tá, gente? Através de entrevistas. Se o cara não sabe, a gente espreme, vai nas áreas, entende, procura entender como é o processo interno dele. Se é uma pizzaria nova, o cara tá lançando a pizzaria, cabe a gente entender os processos dele e conseguir trazer essas informações e auxiliá-lo nisso, tá? Não é jogar na mão do cara e falar, fala aí, o que você acha que tem que ter? Ah, não sei, então tá, vamos pular para a próxima, vamos para a próxima. Não, pergunte para ele, é a nossa responsabilidade, afinal de contas, somos engenheiros de software, então é nossa responsa, tá? Olha lá, aí ele fala aqui, né? Informa o código, valida, escolhe a pizza, né? E solicita o pagamento. Então, aqui, para o cara escolher pizza, ele tem que ter um cadastro dessa pizza internamente. Alguém vai ter que fazer esse cadastro, seja o funcionário da pizzaria, seja o dono, mas vai ter que ter cadastro dessa pizza. Senão, não tem como o cliente selecionar essa pizza, tá? Então, olha lá, indo mais adiante, tá? Ele fala aqui, ó, é calculado o valor e solicitado o pagamento. Aqui, ó, após a validação, ele escolhe a pizza, cadastro de pizza. É calculado o valor e solicitado o pagamento. Deixa eu voltar aqui para o meu bloco de notas, eu perdi. É que eu perco aqui a barrinha embaixo aqui de tarefas minha. Na segunda tela eu não visualizo. Olha lá, o que eu faço nesse caso aqui, gente? Eu vou criar, sim, um requisito funcional de realizar pagamento. Por quê, pessoal? Ali dentro é a hora que o cara vai escolher todas as informações, é a hora que ele vai selecionar como ele vai pagar tudo isso, tá? Quando fala que é calculado o valor da pizza, eu vou gerar um requisito funcional para calcular a pizza, gente? O que vocês acham? Calcular o valor, você diz, total? É isso? Precisa gerar um requisito funcional? Não. Acho que Não. não, porque não é algo que você vai colocar no sistema, né? Isso, não, gente, isso daí é a galera de desenvolvimento que vai gerar o algoritmo necessário para isso, mas não é um requisito funcional. Você vê quando a gente entra no site lá de algum e-commerce, a gente não vê lá falando calcular, o que a gente vê é inserir o CEP, inserir cupom de promoção, aí sim tem um botãozinho para poder fazer esse cálculo. Não é o caso aqui, tá?
Não é o caso dele que está solicitando a pizza. Quando a gente faz uma compra comum ou só uma seleção de um produto e manda para o carrinho, o que o carrinho faz? Ele já vai somando automaticamente. Então, é aqui que ele está dizendo isso, tá? Então, não cabe criar um requisito funcional só para dizer, olha, vou calcular o valor da pizza. O sistema internamente já tem que fazer isso daí, tá? Mas, professora, como que o pessoal de desenvolvimento vai saber disso? Calma que a gente vai chegar lá. Na próxima aula, primeiro que eu preciso é que vocês entendam a classificar requisito funcional e regra de negócio. Quando a gente chegar no não funcional, depois da nossa NAC, a gente vai começar a aprender a documentar isso de uma forma mais descritiva. E aí sim, dentro dessa descrição, a gente vai constar essas informações, que vai ter que ter cálculo. Para o cara do desenvolvimento conseguir bater o olho nisso e começar a desenvolver de forma correta, tá? Então, vamos por parte, a gente vai fatiando isso para vocês entenderem quem é quem, tá? Então, olha lá. Professora, pode falar. O gerar código de acesso não deveria seguir a mesma lógica? Vamos lá. Essa lógica de que, por ser algo que cabe na parte de desenvolvimento, mas não como se fosse, como posso dizer, entre aspas, uma tela, digamos assim, algo que apareça assim na tela. Pode, claro que pode. É isso que eu quero, gente. Eu estou colocando aqui para vocês começarem a me questionar e começar a pensar sobre isso que nós estamos fazendo. Cabe sim. Inclusive, esse gerar código de acesso, se a gente parar para pensar, não sei se vocês conseguiram enxergar isso, a ideia é essa, tá? É botar vocês para pensarem mesmo, gente. Se a gente for ler desde o início, o cliente realiza um cadastro, nome, endereço, tá falando todos os atributos que tem que ter. Após a conclusão dos dados, recebe um código de acesso. Ao invés, que tá todo mundo dizendo que é isso, ninguém está me questionando nada até agora. Ao invés de pensar que ele é um requisito funcional, deixa eu trazer ele para cá. Gente, será que não seria o caso de dizer que isso é uma regra de negócio, pessoal? Aí sim, quem que falou aí? É que eu não enxergo aqui, para mim aparece só a primeira letra do nome. Foi o Vitor João. Quem que falou? Pode falar. Vitor. Muito bem assim colocado. Gente, olha só. Vamos lá. Todo mundo aqui, Pessoal, vamos aumentar isso aqui, Aqui. Olha aí, Após a conclusão dos dados, recebe o código de acesso. Gente, pensa aqui comigo, Tá difícil essa minha tela aqui, Deixa eu tentar eu mesma colocar ela aqui. Agora vai, pessoal. Pronto. Ao invés de eu colocar um requisito funcional, caberia eu dizer que é isso aqui, É porque a gente não tinha chegado, a aula tinha acabado nisso, RN é regra de negócio. Regra de negócio são as diretrizes, as regras de como o meu software vai funcionar, como a minha empresa funciona. Já usei vários exemplos com vocês em sala de aula e também falando aqui. Mínimo de 3 NACs na FIAP. Olha aqui, mínimo de 3 NACs para poder eliminar uma. É uma regra de negócio. Aluno só é considerado aprovado com média maior ou igual a 7. Regra de negócio. O patinete só pode ser alugado num único CPF, celular e amarrado ao cartão de crédito. Não pode 2. Olha aí, gente. Diretrizes. Então, ao invés de gerar código, a gente pode pegar isso aqui e fazer isso aqui, É isso que eu quero. Questionamento, gente, sinal de que vocês estão prestando atenção. Olha lá, e entendendo. Olha aí, Regra de negócio. Somente após a conclusão dos dados, o cliente, olha aí, recebe código de acesso para quê? Para validação do usuário dele, para qualquer, é a hora que vocês vão levantar com o teu cliente, então colocar aqui, para validação
de acesso. Olha aí, gente, para conclusão de cadastro, aí é com vocês, olha aqui, ó, melhor ainda. Conclusão. Cadastro. Pronto, aqui, ó, perfeito. Olha lá. É isso que eu quero. Olha aí, gente. Olha lá, pessoal. Vocês conseguiram enxergar isso? Além do... Vinícius, né? Vinícius, desculpa. É o Vitor, professora. Vitor, desculpa, Vitor. Vocês conseguiram ter essa visão, gente, do Vitor? Ou não? Não tem problema falar, professora, não vi isso. Não tem problema, a gente está começando a entender uma elicitação de requisitos. Para a gente entender a complexidade, a importância da gente conseguir entender o que o usuário necessita e precisa, gente. Olha só. Aí, então vamos lá, ó. Voltando aqui, ó, de novo. No pedido, o cliente informa o código de acesso. Após a validação, ele escolhe as pizzas. Olha lá, tá pequeno aqui, ó. Vou tentar trazer em 120, vai. Aqui, ó. Ele escolhe a pizza. Tem regra de negócio nesse cara aqui? Vai, gente, vamos lá, pessoal. Vai lá, o que vocês enxergam? Eu não tô vendo o chat, tá? Não adianta vocês me falarem pelo chat, porque eu tô com duas telas, não consigo ver. Tô compartilhando, não consigo visualizar. Olha aqui, ó. Olha lá. Vamos parar para pensar. Pessoal, eu tenho um cadastrar cliente e eu sei que o cara pode fazer pedido. Olha aqui, ó. Ele escolhe a pizza e é calculado. Para ele escolher pizza, ele vai fazer isso dentro de um pedido. Então, é uma ação dentro do meu sistema. Imaginem vocês no iFood. Imaginem isso. Olha lá. Só que tá falando aqui, ó, que no pedido ele informa o código de acesso. É a forma como a empresa está escolhendo para poder trabalhar. É o software lá que o cliente está me dizendo. Então, eu posso dizer aqui, ó, olha aqui, ó, para validação de pedido, ele tem que informar o código de acesso. Eu posso dizer que tem uma regra de negócio nesse cara? Pode sim, professora. Isso, pode, gente, pode sim. Olha aqui, ó, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, requisito funcional 02, desculpa, regra de negócio 02, olha lá, aí eu vou modificar, claro, né? Olha lá, para realização de pedido, olha aí, ó, o cliente, olha aí, ó, o cliente, opa, informa código de acesso, ponto, regra de negócio. E lá em cima está o realizar pedido. Então, essa regra de negócio, no futuro, quando a gente começar a diagramar isso, vai ser as operações que vão existir aqui dentro, ó, do realizar pedido. Olha lá. Aí a gente continua. Após validação, olha aí, ó, para a realização do pedido, o cliente informa código de acesso. Após a validação, o cliente escolhe a pizza, é calculado o valor e solicitado o pagamento. Então, eu tenho, para ele escolher pizza, eu tenho aqui que cadastrar a pizza e eu tenho que ter também aqui, ó, um requisito funcional, uma ação de realizar pagamento. Perfeito? Até aqui tranquilo, certo? Olha lá, que pode ser realizado com cartão de crédito ou débito. Olha lá, requisito, aliás, regra de negócio 03. O pagamento pode ser realizado aqui, ó. Olha aí, ó. Com cartão de crédito ou débito. Essas informações vão estar aqui dentro, gente, ó. Que a gente, quando for documentar bonitinho, vai fazer isso aqui, ó. RN, ó. A gente vai fazer tudo isso, ó. RN 03. Referência, ó. RN 03, regras de negócio 03. Aqui embaixo já está discriminando tudo isso. Pode falar. As informações do cartão do cliente vão estar no cadastro do cliente ou a gente pode colocar alguma coisa para cadastrar
cartão, algo assim. Pode. Nessa é a hora boa, muito bem. É a hora que a gente pode, assim, confrontar no bom sentido, tá? Mas a gente pode perguntar e orientar o nosso cliente a ter essas informações aqui, ó. Pode sim, pode ter. Dados. Lembra que ele tem a hora quando a gente vai entrar, por exemplo, num qualquer site, qualquer e-commerce, qualquer aplicativo, a gente vai colocar o cartão de crédito pela primeira vez. Ele pergunta se a gente quer salvar os dados do cartão, não pergunta? Olha lá, caberia a gente inserir aqui, ó, dados do cartão, se tiver que ser de forma obrigatória, por isso que tem que ter o cliente na nossa frente. Como caberia colocar aqui, ó, o cliente pode ter a opção de selecionar, gravar o cartão para uma compra futura ou não. Ó, uma regra de negócio aí, gente. Mas e aí, como é que eu faço na prova, professora? Gente, eu quero isso, eu quero que vocês questionem e encontrem situações como essa. Claro, vocês não vão criar coisas que não existam. Não adianta virar aqui e falar, olha, deixa eu pensar numa situação aqui, ó. A gente está falando de entrega de pizza, tá falando que o cara vai gerar boleto, tá falando que o cara vai pagar sei lá, tô inventando coisas que não tem nada a ver com o propósito aqui do case, tá? Aí sim eu vou falar, gente, tá errado esse requisito aqui, não tem nada a ver, essa regra de negócio não cabe. Mas ter esse tipo de pensamento, enxergar esse tipo de situação é totalmente pertinente. Por isso que eu falo para vocês, por mais que eu dê um único case na NAC, todo mundo vai ter uma percepção diferente da situação. Em alguns momentos vão enxergar igual, em outros momentos totalmente diferente, gente. Lembra? Não tem receita de bolo. Se tivesse, a gente teria um monte de software, o mundo inteiro, qualquer software que fosse desenvolvido teria, assim, sucesso de imediato. E não tem receita de bolo. O que tem é você ter o seu entendimento, a responsabilidade, o discernimento. E olha, leiam 10, 15, 20, 30 vezes. Então, diante do cliente, pessoal, é minuciosamente, gente, é minuciosamente, tá? Olha lá, poderia sim colocar, o cliente pode selecionar no futuro a opção de setar, salvar o cartão de crédito para uma futura compra. Pode, como não pode, não coloca. A maioria hoje em dia põe isso de forma automática, tá? O pessoal nem pergunta mais. Alguns poucos sites ou aplicativo pergunta. Geralmente isso daí já está setado como automático. Digitou uma vez, já fica lá. A não ser que a gente queira colocar um novo cartão de crédito, realizar um novo cadastro de cartão de crédito, tá? Aí sim, a gente tem essa opção. E se for o caso de ter isso no software que vai ser desenvolvido, aí caberia ter um requisito funcional de cadastro de cartão. Aqui não está falando isso, não é a história no momento, tá? Mas aí poderia ter sim. E a gente, como engenheiro de software, tudo isso que eu estou falando para vocês, somos nós que colocamos o cliente para pensar e falar, olha, seria no caso? Já parou para pensar de repente, ter a opção de ter um menu lá, né, do cliente poder cadastrar o cartão? E se o cara trocou o cartão, né, e se o cara modificou, não é mais aquele cartão que ele está utilizando, ele tem que ter a opção de fazer esse gerenciamento, de ter 1, 2 cartões cadastrados ou não. Olha aí, a gente tem que dar a gente tem que ter essa visão, a gente acaba fazendo até um papel um pouco de um analista de negócio desse cara, pessoal, lembra? Nós somos o PO, a gente pode fazer papel de PO, a gente faz papel de engenheiro de software, nós somos os responsáveis por tudo isso, tá? É nossa responsabilidade. Então, olha lá, ó, débito ou crédito, boa, já tenho ali realizar pagamento, já tenho a minha regra de negócio. Então, vamos nessa, continuando aqui, ó. A confirmação do pagamento gera um número de pedido e encaminha um formulário com dados de entrega para o entregador disponível. Olha que comprida essa frase aqui, ó. Bom, por partes, ó. A confirmação do pagamento gera um número de pedido. Então, olha aqui, gente, ó. Gerar número de pedido. Olha lá. É um requisito funcional ou é uma regra de negócio? Ou são os dois? Porque vai ter casos que são dois. É ou não é? É uma regra de negócio também, professora? É uma regra de negócio, gente.
E é também, vocês enxergam que é um requisito funcional, pessoal? Porque dentro desse gerar pedido é que vai estar todas as informações da compra que foi realizada. Lembra? Imaginem vocês na internet comprando lá uma caixinha de som. A hora que vocês entram no cadastro de vocês, que teve que fazer a autenticação, que é o login, senha, não importa. Depois a gente pode pôr isso aí, certo? Vocês vão olhar lá pedidos, o menu pedido, certo? Desse menu pedido, vocês vão enxergar lá um número desse pedido, XYZ 1928 17 26 01, enfim. Clicando nele, ele abre lá uma telinha onde você consegue visualizar tudo isso. O produto que foi comprado, o valor que foi pago, o status do pedido, aonde ele está, se está sendo para avaliação, se está em transportadora, o valor que você pagou, a forma de pagamento, o cartão que foi utilizado, o valor de frete, vai estar tudo dentro desse gerar pedido, certo? Mas ele também é uma regra de negócio. Olha aqui, ó, a confirmação de pagamento gera um número de pedido. Tem que ter essa regra de negócio para a galera do desenvolvimento conseguir enxergar isso quando os caras começarem a codificar essa informação. Olha o meu método aí, ó. A cada confirmação, né, ao gerar o pedido, na confirmação do pagamento, ali, ó, ao gerar o pedido, na confirmação de pagamento, nossa, ficou meio ambíguo o negócio, não, nada a ver, eu não tinha lido, olha aqui, ó. A confirmação, aqui ó, a confirmação de pagamento vai gerar um número de pedido, gera um número de pedido automaticamente, enfim, a cada confirmação. Isso, é isso que eu queria dizer, acabei falando a mesma coisa, escrevendo tudo igual. A cada confirmação de pagamento gera um novo número de pedido, olha aqui ó. De pedido, regra de negócio. Número 4. Show, gente? Aí eu posso virar e colocar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Referência, né? Aqui, ó. A regra de negócio 04. Mas agora nem precisa colocar isso na NAC, nada disso. Mais na frente, aí sim eu vou pedir. Quando for a CUP de vocês, documentação, aí eu vou precisar mesmo que coloque dessa forma. Aí a gente vai padronizar isso, tá? Olha lá, gerou o número do pedido e encaminha um formulário com os dados de entrega para o entregador disponível. E aí, pessoal, o que eu posso dizer sobre esse cara aqui, ó? Encaminha um formulário com os dados de entrega para o entregador disponível. Então, eu tenho o entregador lá, o João, que está disponível, e aí eu vou mandar para ele um formulário. Não precisa ser impresso, não importa. O cara tem celular hoje, a gente vai por meio digital. Então, vamos nessa, ó. Ele vai ter um formulário. Dentro desse formulário, a gente vai saber quais são as entregas que o João vai ter que fazer. E lá dentro vai ter informação da Vivian, que mora no bairro X, na rua tal, que solicitou uma portuguesa, que solicitou uma, sei lá, uma marguerita e assim por diante. Olha aí, gente. O que é esse cara dentro da licitação de requisito? Quem pode falar? É regra de negócio. Regra de negócio. Boa. É sim regra de negócio. O que mais? Só regra de negócio? Opa. E É só regra. Isso. Encaminhar formulário como institucional. Isso Regra mesmo. de negócio só para quem está disponível, né? Isso. Ó, o sistema gera e encaminha formulário com os dados. Professora, por que além da regra de negócio é um requisito? Gerar pedido já não é um requisito funcional? Para que vai ter gerar formulário? Gente, lembra? Front e back. Lembrem disso. O front, gerar pedido, é o que o cliente visualiza. O gerar formulário é o que tem que gerar por detrás aqui para o cara que é entregador saber para onde ele vai, para o motoqueiro pegar lá os pedidos que ele vai ter que entregar e saber para onde ele vai. Então, pensem dessa forma também, tá? Não é só o cliente que existe nesse sistema, não é só o cara. Pensa que do lado de cá, no back, existe
processos e ações que são realizadas que o cliente não vai enxergar. Os acessos, depois a gente vai tratar isso, mas neste momento a gente tem que tratar só das ações do sistema, não importa se é back, se é front, tá? Não importa, tá bom, gente? Então, ali, ó, tem que ter, sim, um requisito funcional de gerar formulário de entrega, porque ele tem que saber, ó, é o João, aqui dentro do gerar formulário de entrega, ele vai conseguir visualizar quem é o cara disponível. O cara disponível é o João? Então tá, vou colocar aqui, ó, João, você vai fazer 3 entregas agora, ó. Você vai ter que ir lá na aclimação, você vai ter que ir lá no Ipiranga e vai ter que ir lá no Cambuci, para fazer entrega para Ana, para Viva e para, sei lá, outra pessoa. Enfim, desse pedido, uma marguerita, uma portuguesa e assim por diante. Ok, gente? Vocês conseguem, percebem o quanto é importante neste momento a gente conseguir ter essa visualização, a gente conseguir ter esse discernimento de encaixar quem é quem? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Ou tá muito difícil? Tá uma coisa assim absurda? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos nessa, ó. Perfeito. Olha lá. Se o cliente comprar mais de 3 pizzas, né? Deve ser calculado o valor de 10% sobre o valor total do pedido. E aí, gente? Quem pode me dizer sobre esse cara aqui, ó? Vai lá. Oi? Uma regra de negócio? Isso. Só uma regra de negócio. Vou criar um requisito funcional para esse cara? Caberia um requisito funcional para esse cara, gente? Não. Não precisa, gente, não precisa. Até porque aqui não está falando que ele tem que inserir cupom de desconto, não está falando nada disso, para o cliente poder aplicar o cupom de desconto, que é o que a gente faz no iFood da Aqui só está dizendo, comprou mais de 3, é setado essa informação, é 10%. Então, a gente põe regra de negócio para quem? Para a galera de desenvolvimento saber. Aonde se encaixaria ele aqui, ó? Olha lá, gente. Aqui, gente, ó. Olha, lá em cima, lá, ó. Referente, opa, digitei tudo errado. Olha aqui, ó. Referente à regra de negócio, olha lá, 06. Olha aí, gente. Percebe, pessoal, como cada coisa vai se encaixando? E eu consigo, ó, deste pequeno case, né, dessa pequena situação, eu consigo tirar um monte de informação e entender as regras, entender as ações e como elas vão se conectar e como elas vão se encaixar, como elas vão se comportar uma com a outra. Tá dando para pegar essa parte? Tá de boa, professor. Tá. Olha lá, então, ó. O cliente pode monitorar o status do pedido. E aí, eu vou criar um requisito funcional de monitorar o status do pedido? Através do número que recebeu. Aqui, ó, que é o número de pedido. Eu preciso criar um requisito funcional para o cara poder monitorar o status do pedido? Não, isso é só regra de negócio. Só regra de negócio. Boa, parabéns. Olha aqui, gente, ó, só regra de negócio, pessoal, ó. Opa, regra de negócio 07. Olha aí, ó. Aonde ela se encaixa lá em cima, pessoal? Aonde a regra de negócio 07 se encaixa? Em qual requisito funcional? Consultar pedido. Isso aí, boa. Olha lá, aqui. Olha lá. Referência à regra de negócio 07. Olha, gente, como é de boa ele citar requisito. Parece uma coisa absurda, chata de fazer, mas, ó, vou falar uma coisa para vocês. A gente vai terminar isso aí. Ó. No final do ano passado, eu estava fazendo as revisões de prova, que vocês já estão acostumados, final do ano mesmo. Chegou o comecinho de dezembro, estava lá na sala fazendo revisão. E aí, vocês sabem que eles colocam a gente, 1 ou 2 professores em sala, às vezes até mais para poder fazer vista de prova. E eu estava lá, sentada, fazendo minhas coisas, de repente chegou um aluno, que ele foi meu aluno em 2018 do 3ECR. Olha aí, ó. Óbvio que hoje ele está no 5º ano, certo?
E eu nem estava tendo mais aula com ele, porque eu só dou aula para o 3º ano da engenharia da computação, que é justamente a engenharia de software. Você só tem esse conteúdo no 3º ano. Então, estava eu sentada lá o ano passado, ele já nem era mais o meu aluno, mas já foi. Ele me viu lá no canto, professor. Ele tinha ido falar com outro professor, fazer vista de prova de outro professor. Ele me viu lá no canto, professora, tudo bom? Eu falei, e aí, como vai? Né? A gente conversou e tal. Não, essa eu tenho que te contar. Falei, conta, quais são as novidades? Manda aí. Aí ele falou, acabei de chegar de uma viagem do exterior pela empresa. Falei, puta que demais. Falei, me conta onde você estava. Ele falou lá o país onde ele foi. E aí ele virou para mim e falou assim, você não acredita, professora. Olha, eu tive que modelar, eu tive que fazer caso de uso de uma parte do sistema da empresa para os caras lá poderem desenvolver, levantar requisito e modelar esse cara. É caso de uso, é o que nós vamos fazer daqui a algumas aulas. Falei, jura, não acredito. E aí, você se deu bem, você conseguiu, né? Ainda brinquei com ele. Eu falei, ó, você passou na minha matéria? Ele, não, professor, ó, sério. Se não fosse esse conteúdo, eu tava perdido, sério mesmo. Meu, fiquei o dia inteiro, me deu até dor de cabeça de ter que ficar modelando isso, mas tua matéria me ajudou pra caramba, que senão eu tava lascado, eu tava ferrado. Ele falou outra palavra, mas não preciso repetir isso, né? E aí ele falou, senão eu estaria ferrado, professora. Não sei o que eu ia fazer. Então, assim, gente, em algum momento, eu fiquei mega feliz de ter ouvido esse relato, além de outros também. Eu estava de férias aí no começo do ano, tem um aluno que hoje também é 5º ano da engenharia, ele me mandou mensagem via WhatsApp. E aí ele trabalha nas óticas Carol, ele é responsável, né, toda a parte ali de gestão de TI, e aí ele acaba fazendo o trabalho dele de muitas outras áreas de TI lá internamente, é processo interno deles. E aí ele, professora, desculpa, mas eu preciso dar uma olhada nessa modelagem para ver se eu estou fazendo certo. Eu quero mudar alguns processos internos do software da empresa, das óticas Carol. Ele falou, eu queria muito saber de você se eu estou modelando de forma correta isso daqui. Aí ele me mandou, dei umas dicas para ele, auxiliei, procurei entender como que era cada coisa. Então, assim, gente, dentre outros, tem uma aluna da parte da manhã que está na TOTUS e ela é focada só nessa parte de elicitação e levantamento de requisito. Então, cada dia que a gente tinha aula, ela olhava para mim, ela, professora, tudo que você está me passando é o que eu estou aplicando lá internamente. Então, assim, de alguma forma, vocês vão acabar visualizando isso em algum momento da vida de vocês, tá, gente? Eu sei que nesse momento acaba sendo assim muito teórico agora, nesta parte, né, do processo aí desse levantamento, mas vocês vão ver que mais para frente isso daí pode acabar vir a ser assim importantíssimo na carreira de vocês, tá? Em algum momento vocês vão acabar utilizando isso. Eu lembrei disso agora, falei, deixa eu compartilhar com vocês. Então, olha lá, gente, continuando, só para a gente finalizar esse exercício, ó. O cliente realiza, aqui está falando, né? O cliente realiza a autenticação, né? O número que ele recebeu e ele realiza a autenticação. Já está aqui dentro do consultar pedido, ou seja, cada vez que eu vou consultar um pedido, de alguma forma o site vai pedir para eu me autenticar de novo, nunca fica automaticamente. O aplicativo é quem fica, né? Você vê o iFood? A gente tem ele instalado, conectou uma vez e pronto, aquilo já fica automático. Mas como aqui se trata de um site web, a tendência é, você não vai ficar com essa aba aberta o tempo todo, a gente acaba fechando, enfim. O ideal é cada vez que o cara quer consultar, cada vez que ele quer realizar um novo pedido, é ele poder se logar até para poder validar que é ele mesmo quem está fazendo isso, e não um terceiro por uma questão até de segurança, né? Se a gente parar para pensar. Aí ele diz aqui, ó, após a entrega, o entregador deve dar a baixa que irá liberá-lo para uma nova entrega. Então, o que a gente pode virar e falar aqui, gente, nesse sentido? O que é essa frase, pessoal? O que é essa frase, gente? O que significa isso? De negócio. Ele só vai poder pegar uma outra coisa para entregar quando ele tiver entregado já o que ele tem. Boa, como se fosse uma fila de entrega. Só é liberada a próxima entrega após ele dar baixa na entrega que ele está realizando no momento ou na anterior. Então, é como se fosse uma fila de entrega. Muito bem feito, muito
bem pensado. Isso mesmo, gente, ó. Se a gente parar para pensar, é isso aqui, ó. Olha lá. Regra de negócio número 08. Olha lá. Após a entrega, o entregador deve dar a baixa e essa baixa vai liberar ele para uma nova entrega. Não preciso nem pôr desse jeito. Vocês podem pôr da melhor forma como vocês vão conseguir passar isso para a galera de desenvolvimento, tá? E aí sim, cabe lá em cima a gente ter também um requisito funcional de realizar baixa. Por quê? O entregador está na rua. Então, o cara tem que ter lá no back-end dele, lembra disso? Ó? Ele vai ter que ter lá uma ação no sistema para ele poder informar para o pessoal lá, para ele poder informar para o sistema da pizzaria. Já fiz a entrega da Vivian. Aí, automaticamente, o sistema já fala. Então, tá, agora você vai na entrega da Ana. Percebem, gente? Ó, cabe um requisito funcional de falar, ó, realizar baixa do pedido, até também para que não fique o status lá para o nosso cliente, que o pedido está em aberto, que ele não foi entregue, até para não ser passível também de uma duplicidade de entrega, de falar que a cobrança foi indevida e dar parâmetros para um monte de outras coisas. Então, esse cara aqui, RN8, ó, ele abre aqui, ó, ele cabe aqui, ó, dentro da meu requisito funcional 09. Olha aí, gente, com isso, vocês acham que finalizou aí o meu sistema? Tá de acordo aí, pessoal? Ou alguém está enxergando algo além do que a gente não tenha visto aí neste momento? O que vocês acham, gente? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Mais alguém tem algo aí para falar sobre isso? Tranquilo? Então, professora, perfeito. Pode falar, vamos nessa. O usuário fazer um pedido, ele não deveria ter um cliente fazer um pedido, ele não deveria ter um usuário? Não sei se entra como regra de negócio. Isso, então, ó, vai estar aqui, ó, vai estar aqui, ó, para o cliente fazer um pedido, ele tem que ter um cadastro, certo? E aqui embaixo a gente tem aqui, ó, telinha do login, ó, do cliente, ó, o cara tem que fazer. Isso tem que ter mesmo, ó. Sem esse cara aqui, ó, ele não consegue fazer pedido. E a gente pôs aqui, ó, tá vendo aqui, ó, somente após a conclusão dos dados, recebe o cliente. Vixe, ó como ficou feio isso aqui, ó. Ainda bem que tô vendo agora, ó. Somente após a conclusão dos dados, o cliente, não precisa nem de vírgula aqui, ó, o cliente recebe o código de acesso para a conclusão do cadastro ou para a validação desse cadastro. Olha aí, gente, ó. E aí tá falando aqui, ó, né? Para a realização do pedido, o cliente informa o código, o pagamento deve ser realizado a cada confirmação. Não tem nada dizendo aqui, vamos olhar aqui, ó, não tem nada dizendo aqui que se o cliente não tiver cadastro, ele tem que fazer o cadastro. Ó, vamos ler aqui, ó. O cliente realiza o cadastro informando o CPF. Nome, RG, tal, recebe no pedido, informa o código após a validação. Não tem nada que diga aqui que sete essa informação, por isso que ficou aí meio, né, passou batido. Mas excelente o teu questionamento. Vira para o cliente e falar para ele, ó, vamos fazer o seguinte, se o cara não tem cadastro, ele tem que fazer, o cadastro é obrigatório. Então, aí seria caso de colocar uma regra de negócio. Caso o cliente não possua cadastro, o mesmo tem que ser realizado. E somente após a conclusão que ele recebe o código de acesso. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, em cima, embaixo, tanto faz, tá? Regra de negócio é regra de negócio. Olha aqui, ó. Aí, óbvio que a outra já não é 3, é 4, assim a gente vai adiantando, tá? Mas só para saber, aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, caso, né, o cliente não possua cadastro, é necessário, é obrigatório, aí vai com vocês, tá, gente? De acordo com aquilo que vocês setaram ou combinaram com o cliente. É obrigatório a realização do mesmo, é obrigatório a realização do cadastro, caso contrário, não consegue realizar a compra. Caso o cliente não possua cadastro, é obrigatório, vou por aqui, ó, é obrigatório a realização do mesmo, caso contrário, o cliente não consegue
realizar uma compra, ou efetuar uma compra, sei lá, aí é com vocês, tá? Uma compra. Olha aí, ó, totalmente pertinente, totalmente. Aí, óbvio que aqui os demais vão mudando, tá, gente? Mas só para vocês verem aí, ó. Aqui, ó, 4. E assim por diante, tá? 5. Devia ter feito isso embaixo, né? Era uma questão mesmo aí de praticidade, né? Não precisava ter colocado ali. Eu quis pôr só para seguir uma sequência, mas não tinha necessidade. Olha aí, gente. Que mais, pessoal? Mais alguém enxerga alguma outra situação nesse caso? Olha lá. E essas duas regras de negócio... Não, né? Isso, aqui, ó. Aonde? Peraí, ó. Quer ver, ó? 1 e 2, ó. Professora, pode isso ter várias regras de negócio no único requisito? Vixe, de monte, é o que mais tem, pessoal. Quem que falou agora e o quê? Vai lá, pode comentar. É regra não funcional de ser aplicação web, né? Isso, boa, boa. Muito bem, olha lá. Aí sim eu venho aqui, ó, requisito não funcional, não regra, tá? É regra de negócio, só tem um tipo. É regra como a empresa funciona e acabou. Agora, requisito é requisito funcional, ações, não funcional, tecnologia. Então, a gente vira aqui e fala o seguinte, ó. A gente pode falar que o sistema deverá ser desenvolvido em plataforma web. Ponto. Olha aí, gente. Requisito funcional 01, né? Claro que a gente vai pôr... Opa, cadê meu mouse? Aqui. Olha lá. 01. Ponto. Aí, gente, olha que bonitinho, pessoal. De um exercício de... Se a gente parar para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, eu consegui identificar 9 requisitos funcionais, 9 regras de negócio e um requisito não funcional. Professora, sempre vai dar um número igual? 9 requisitos funcional, 9 regras de negócio, 3 requisitos funcionais, 3 regras de negócio? Não, gente, não, tá? Não, isso não existe. É de acordo com o que vocês vão tratando e vendo com o teu cliente, levantando. Às vezes a quantidade de regras são gigantes. Imagina desenvolver um sistema voltado para a área bancária, para a área fiscal. Vixe, o que tem de regra de negócio é uma coisa absurda, porque tem muita particularidade, pessoal, mas muita mesmo. Um simples sisteminha de emissão de nota fiscal tem muito mais regra de negócio do que requisito funcional, com certeza. Perfeito até aqui, gente? Prontos para a gente poder fazer uma NAC na semana que vem? Ficou claro para vocês? Tá tranquilo até aqui? Se vocês quiserem, ó, tem o exercício 3 e 4, façam. E se achar que é pertinente, né, manda para mim, para eu poder orientá-los. Professor, eu fiz isso aqui, ó, tá certo. Eu auxilio vocês nesse sentido, para quem quiser estudar, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Manda para mim que não tem problema nenhum, tá? O que vai ter semana que vem na NAC, pessoal? Vamos lá. Lembra? A gente estudou, e eu já acabei dando, olha, se vocês conseguiram e prestaram atenção na aula, eu já falei praticamente todas as tarefas do que vai cair. Vou dar um case onde vocês vão ter que descobrir para mim requisito funcional e regra de negócio. Ponto. Vou dar também a situação de vocês elaborarem para mim, estudem sobre a questão de entrevista, porque essas informações a gente não obtém ela do nada. O cliente não vai sentar para mim e vai falar, olha, o cliente realiza o cadastro formando CPF, nome, endereço, vai fazer o pedido. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Eu vou fazer entrevista com esse cara, então eu vou fazer entrevista com perguntas, eu vou fazer entrevista com dinâmicas, eu vou fazer entrevista observando ele. Com base nessas informações é que eu chego nessa história aí da empresa do Entrega Pizza. Percebe? Então, isso aqui, ó, essa história, é a hora de que eu já fiz por detrás dela, eu já fiz todas as entrevistas necessárias com o meu cliente. E se no meio do caminho eu estou fazendo a elicitação de requisitos, ou seja, eu estou classificando esses requisitos, surgiu alguma dúvida, é a hora que eu marco de novo uma reunião com ele e falar, olha, estou com dúvida nessa regra de negócio, ou estou com
dúvida aqui nesse requisito funcional. Aí ele vai explicar de novo para você como funciona, para aí sim você poder fazer e falar, não, então tá, é desse jeito, eu entendi certo, ou então, não, entendi errado, deixa eu fazer as modificações necessárias. Perfeito, gente, até aqui, pessoal? Tranquilos? Show? Show! Então, vamos lá, vamos para a chamada. Então, Lana, vou ficar no teu aguardo, tá? Para você poder me mandar aí qual é a lista do pessoal.